Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 112 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai, Corinthians! Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Vitória ontem do Coringão, né? Uma vitória importante pra gente. Mais uma boa atuação, isso também é muito relevante, né, diante aí das circunstâncias da última temporada e tudo mais, tá? Então conquistamos aí os 3 pontos ontem contra o Bragantino e temos algumas outras atualizações importantes sobre o nosso Coringão, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, já pensou em pagar o seu IPVA de 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes? Conheça o Gringo, o super app do motorista. No Gringo você parcela o seu IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Também dá para emitir o CRLV e a sua CNH digital direto no aplicativo e muito mais. E não se preocupe, o Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que seus pagamentos sejam feitos com segurança. Baixe agora o app de graça com o link que está aqui na descrição e resolva todas as suas pendências. Gringo, o super app amigo do motorista. Bom, família, tivemos Corinthians em campo ontem contra o Red Bull Bragantino. E aí, antes da partida, já aquele clima tenso, porque não tinha nem o Bidon no time titular, nem o André no time titular. Aí eu falei, beleza, podem estar descansando, alguma opção técnica ali do Dorival. Nem o Bidon no banco, nem o André no banco, né? E aí depois o Corinthians colocou ali uma nota de rodapé. O Breno Bidon teve um estiramento na coxa direita, né? Quem assistiu aí o clássico contra o Palmeiras vai lembrar que todo lance ele tava com a mão aqui atrás da coxa, né? Toda hora, enfim. E o André teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Tá? Então, já tivemos aí esses 2 cortes, e aí entram Carrilho e Matheus Pereira, né, no time titular. Então a gente ficou Ranieri, Carrilho, Matheus Pereira e o Rodrigo Garro, certo? Matheus Pereira que já havia sido titular contra o Palmeiras, então a gente tem na verdade a entrada do Carrilho e do Garro, né, no lugar ali do André e do Breno Bidon. O Carrilho retornando, ficou fora ali do clássico contra o Palmeiras por um desconforto, mas ontem foi titular, conseguiu jogar e tudo mais, tá? Então essa primeira mudança já no time do Corinthians. E o Red Bull Bragantino, né, falando já da partida, da parte tática e tudo mais, o Red Bull Bragantino ontem veio para marcar o Corinthians numa linha extremamente alta. A linha de zaga do Bragantino, né, a linha de defesa, toda hora no meio-campo. Toda hora no meio-campo, para abafar o time do Corinthians, né? Pressiona lá em cima e sobe as linhas. Porque aí o Corinthians tem pouco espaço para jogar. Você limita o campo, né, naquele espaço. E aí, se algum jogador do Corinthians corre, tá impedido. Então você tem que acertar o passe, estando apertado ali, e acertar o tempo da corrida do atacante. E a gente tava errando isso no começo, tá? A gente tava errando bastante isso no começo. Toda hora o Corinthians ia escapar, e aí errava o passe, ou o jogador tava impedido, tava sempre por um detalhe, sempre por um pequeno detalhe, pra gente conseguir criar uma grande chance. A gente tentou puxar contra-ataque o primeiro tempo inteiro, tá? Tanto que as primeiras oportunidades foram no Bragantino. Com chutes de fora da área também, tá? A gente tem que falar sobre isso. A nossa defesa estava bem postada. O Bragantino não teve aquele momento de sufoco em cima do Corinthians. Não teve grandes oportunidades. Milagres do Hugo Souza no decorrer da partida. Foi só o pênalti, né? Por isso que eu falei, não teve milagres. Foi o pênalti. O milagre, né? Mas a gente vai falar disso na segunda etapa. Então a gente teve um chute do Gabriel de fora da área, um chute do Lucas Barbosa de fora da área. E o Corinthians, nesse primeiro tempo, tentando escapar num contra-ataque. A gente escapou em algumas oportunidades, com o Yuri impedido, a outra veio o passe do Memphis pro Yuri, o Yuri errou o domínio, outro Garro errou uns 2 passes ali de tomada de decisão mesmo, tentou dar o passe no Yuri, era no Memphis, era no Bidu, era no Mateuzinho, sabe, para ampliar mais o campo. E aí, vamos pro segundo tempo. Começa o segundo tempo e tem um ponto muito importante. A gente já começou pressionando o Bragantino,
tem um escanteio com 1 minuto de jogo e a gente já abre o placar com 1 minuto do segundo tempo, né? Cobrança do Rodrigo Garro, Gabriel Paulista subiu muito bem, subiu marcado e conseguiu cabecear e abrir o placar para o Corinthians, tá? Uma jogada importante, a bola aérea do Corinthians que vem, né, fortalecendo a nossa equipe em jogos complicados e tudo mais uma vez, tá? Mais uma vez. E o Gabriel Paulista aparecendo como uma boa opção para o Corinthians, né? Uma vez que a nossa jogada aérea sempre visava o Gustavo Henrique, agora você tem uma outra opção. Então agora a defesa adversária, além de marcar o Gustavo Henrique, tem que ficar de olho no Gabriel Paulista, e já é o segundo gol dele, né, com a camisa do Corinthians, tá? E ele teve outras oportunidades em outros jogos, então ele vem aparecendo nessa bola aérea. E o Corinthians, a partir do momento que fez o gol, seguiu pressionando o Bragantino e teve outra oportunidade. Passe do Carrilho, o Mateuzinho finalizou cruzado, né? Se ele finaliza um pouquinho mais para dentro da área, né, e não na direção do gol, algum atacante poderia encostar a bola para fazer o gol. A gente foi ter essas chances, o Carrilho chutou de longe, e aí chegou o lance do pênalti do Bragantino, tá? Um erro de leitura do Bidu, porque a bola vai perto do meio-campo do Bragantino e ele sai para pressionar, só que tem um atacante nas costas dele, que é o Lucas Barbosa. Ele dá o passo para frente e a bola vem nas costas dele. Então ele perdeu esse tempo para retomar a corrida e fazer a cobertura, tá? Então ele saiu atrás do Lucas Barbosa, veio só acompanhando ele, marcando, né, por trás. Não estava inteiro no lance. Então ele teve esse erro bem no início do passe, tá? Ele tomou a decisão de ir para frente, a bola veio nas costas dele e aí ele tentou recuperar. Ok. Dito isso, o Carrilho de primeiro volante não marca ninguém, tá? O lance do pênalti acontece porque não tem ninguém na entrada da área do Corinthians, tá? Que deveria estar ali, André Carrilho. Ele volta trotando. Vem esse passe nas costas, né? Tá o jogador com o Bidu na bola. Tem 2 jogadores do Bragantino na área e 2 zagueiros. E o Mateuzinho tá sobrando. Os zagueiros do Corinthians entram, que é o correto, é o posicionamento correto. E o volante tem que fechar essa entrada da área. Esse passe para trás. O Carrilho não fechou. Vem a finalização do Pita, pegou na mão do Gustavo Henrique, pênalti pro Bragantino, tá? E aí a gente teve o debate ontem na live, pra mim pênalti claro, tá? Pra mim pênalti claro. Ah, John, pra mim não foi porque ele faz... Pênalti claro. Tem uma câmera que mostra a câmera atrás do gol do Hugo Souza, é pênalti claro. Se o Gustavo Henrique fica de frente pra bola, a bola ia pegar no peito dele e não seria nada. A mão dele poderia estar assim, né, que estaria com a mão colada, pegaria no peito dele. O problema foi que o Gustavo Henrique girou o corpo, tá? A bola veio de frente dele, ele girou o corpo. Quando ele gira, o espaço do tronco dele que ia bloquear a bola, ele perde esse espaço, porque ele fica de lado. Então o espaço que ele teria, que é assim, de lado ele perde. E aí o braço dele fica assim, ó. Assim. Pegou aqui. Certo? Então, novamente, se ele fica de frente, pega no peito dele, ele corta a bola, acabou. Ele virou de lado, a bola pegou aqui nas costas do cotovelo dele. Pênalti pro Bragantino, tá? Pênalti pro Bragantino. E aí a gente viu um show de horrores do árbitro, né? Absurdo. Ele já vinha demonstrando isso no decorrer do jogo. Teve um carrinho do zagueiro do Bragantino lá na entrada da área, em cima do Yuri, que ele não deu falta. O volante Gabriel do Bragantino fazendo falta toda hora no Rodrigo Garro. Ele não dava falta. Não dava falta. E toda hora ele parecendo um pavão dentro de campo, né? Aparecendo e gesticula e faz isso. Cara, pra quê? Pra quê? Não precisa disso pra ser um árbitro respeitado dentro de campo. Pior, quem faz isso... perde o respeito, né, dos atletas. Bizarro, tá? Bizarro. Os jogadores do Corinthians falaram, ó, tá passando o replay lá no telão, pedindo a revisão, né, do pênalti e tudo mais. Ele ajoelhou. Ele ajoelhou. Virado pra entrada da área. E o cara que ia bater o pênalti do lado esquerdo dele aqui, ó. E ele de frente pros jogadores do Corinthians, ajoelhado na hora do pênalti, cara. Eu vou até pedir pro editor colocar esse print, né, desse momento na tela, porque é surreal, cara. E aí vem a cobrança do Pita, ótima defesa do Hugo Souza, garantindo o Corinthians, né, na frente do placar, garantindo que a gente não tomasse gol naquele momento. E aí já entram as mudanças do Dorival. Entrada do Alan e do Charles, né, pra saída aí do Matheus Pereira e Carrilho, que os dois cansaram.
Os dois cansaram, o meio-campo já estava estagnado, já estava com aquela dificuldade, né, pra gente criar mais oportunidades. E aí, a partir da entrada desses jogadores, o Corinthians ganhou mais fôlego para seguir pressionando. E numa roubada de bola do próprio Bidu, a bola vem no Garro, o Yuri puxa para a esquerda, finaliza, no rebote, o Bidu amplia o placar. Tá? Então, boa participação aí do Bidu. Falei ontem na live, eu senti o Bidu cansado. Tá? Cansado no decorrer da partida. Por quê? Porque o Bidu, o reserva que ele tinha era o Hugo, que se machucou. Machucou, acho que no jogo contra o Capivariano, né? E o Bidu entrou no decorrer daquela partida, que foi um jogo que o Mateuzinho, por exemplo, descansou, né? E o Bidu corre muito durante o jogo. E aí ele fez um jogo contra o Palmeiras que não foi bom. E obviamente ele cansou porque correu bastante. E ontem mais um jogo que ele correu bastante. Então a gente precisa logo do Angileri liberado para jogar, porque o Bidu tá jogando muito tempo, né? Muito tempo. Então, condição física dele ali, o meu medo é até em algum momento ele sofrer alguma lesão, tá? A gente já chegou a ter algumas oportunidades, né? Ranieri de cabeça, o passe de cabeça do Alan pro Vitinho, que a finalização foi travada. E foi isso, tá? Tranquilidade, o que a gente sempre fala. Faz o segundo gol e mata o jogo. Vocês viram a diferença do que foi a partida depois que o Corinthians fez o 2-0? O time do Bragantino faz assim, ó. Tipo, agora tá difícil. Agora realmente ficou puxado, tá? Então, cara, boa partida do Corinthians. A gente ficou ali em muitos momentos pelo detalhe para criar mais oportunidades. Tivemos mais finalizações. Abrimos o placar, ampliamos o placar, que é o que a gente sempre cobra, né? Além da boa atuação, aproveitem as oportunidades. Ontem aproveitamos, conquistamos os 3 pontos e boa vitória do Corinthians. Destaque ontem pro Gabriel Paulista, bem em campo. Rodrigo Garro, na medida do possível, fez um jogo razoável, né? Fez um jogo razoável dentro daquilo que a gente viu contra o Palmeiras, que ele dominou 4 bolas e perdeu as 4. Ontem não, ontem ele buscou, foi participativo, né? Conseguiu jogar quase que a partida inteira. O destaque negativo pra mim, Memphis, tá? Memphis foi mal na partida, não conseguiu participar da forma que a gente precisava, tá? Não foi efetivo. E aí entra a questão também da linha alta do Bragantino. Senti que ele cansou no jogo e aí o Dorival demorou também pra mexer no ataque, tá? Demorou. Ele tá insistindo nesse Yuri e Memphis mesmo quando eles estão cansados, né? E aí depois estava 2-0, aí ele mexe, aí tira Memphis, tira Garro, tira Yuri, já com o jogo resolvido, tá? Mas boa estreia do Alan, um jogador participativo, com um bom passe. Vamos acompanhando, né, o decorrer aí, as demais partidas dele. Vamos para a coletiva do Dorival. Elogiou a evolução do Corinthians, tá? Disse aí que a gente procurou o gol a todo momento, apesar de alguns erros que eles foram ajustando no decorrer da partida, mas é uma boa vitória. Falou sobre a questão do Carrilho com o Ranieri, que ele trocou os dois de função, por isso que eu falei o Carrilho estava como primeiro volante e o Ranieri mais avançado, tá? Falou sobre outras questões. Labiade falou que ele tá treinando, tá readquirindo aí a melhor condição física. Ele está sendo inserido aí em um processo, já começando a participar com bola, que aos poucos aí ele vai estar bem fisicamente. E o Alan, a gente debateu ontem na live, o Alan veio para ser um primeiro volante, tá? E o Dorival falou isso, ó. Nós sempre o vimos como um primeiro homem de marcação, teoricamente na mesma função que o Ranieri. Mas eu acredito muito no Alan, que tem muito mais a acrescentar, a crescer, talvez numa outra função. Tá? Então o Alan veio para ser esse concorrente do Ranieri e pode se tornar um segundo volante. Tá? Pode se tornar um segundo volante. Sobre a questão do Breno Bidon, né, a lesão e tudo mais, ele falou sobre o jogo contra o Palmeiras, que eles conversaram muito com o Bidon, toda hora tava perguntando, tá bem? Ele, não, tô bem, senti ali um desconforto, mas dá pra jogar. Perguntaram no intervalo, perguntaram no decorrer do jogo, ele falou, a cada 2, 3 minutos a gente perguntava pra ele se a lesão, se ele tava sentindo mais dor, como que tava, e ele falou que tava tudo bem, que dava pra jogar, e ele tava bem na partida, realmente estava, né, o segundo tempo do Bidon foi muito bom contra o Palmeiras, mas veio a ter esse estiramento, e aí o Dorival já traz um cenário muito positivo pra gente, que o retorno deles aí aconteça entre uma semana ou até 10 dias, tá? Colocando que ontem eles já estavam lesionados, vamos colocar aí pro dia 22 o retorno deles, tanto do André quanto do Bidon, tá? Ele falou sobre esses dois jogadores.
E o Caio César, que era o terceiro jogador lesionado do Corinthians, né, num retorno ali relativamente próximo, a tendência é que até a primeira semana de março ele já esteja liberado. Tá? Então, a gente tendo um retorno ali, tanto do André, quanto do Bidon e do próprio Caio César, já reforça o elenco do Corinthians, já traz ali mais corpo pra gente poder, né, disputar aí essas competições, pensando que o mata-mata do Paulistão tá chegando, né? No outro final de semana já tem mata-mata do Paulistão, tá? Bom, sobre José Martínez, certo? Sobre José Martínez. Vamos lá. O Corinthians conseguiu um acordo pela rescisão de contrato dele, tá? Ele tinha contrato até o fim de 2027, teve toda aquela conversa, ele queria os salários até o fim de 2027, o Corinthians falou que não tinha condições, aí ele, não, então paga meus salários até o fim do ano. O Corinthians falou, não dá. Seu salário é relativamente alto, né, e você não vai estar jogando. Foram conversando e chegaram num acordo, o Corinthians vai pagar 30% dos salários do José Martínez até o fim do ano agora, tá? Até dezembro. E não serão 12 meses de salário, porque o salário de janeiro ele perdeu. O Corinthians falou, você não se reapresentou, né? Tivemos todo esse problema. O salário de janeiro você perdeu. Então, o de fevereiro até dezembro, a gente vai pagar 30% do seu salário, certo? E aí você tá livre, se recuperando da sua lesão, pode assinar com outro clube, a gente vai pagando essa questão aí, e o ano de 2027 que você tinha contrato, cai por terra, tá? Então, ótimo acordo, tá? Ótimo acordo. O Corinthians até cogitou, né, a rescisão unilateral, tal, rescisão por justa causa, né, seria nesse sentido. Mas aí falou, ó, o cara tá lesionado e tal, tem a história dele dentro do clube. Eles falaram que foram, assim, amigáveis e quiseram conversar com o Martínez, com o Martínez, com o staff dele e tudo mais. Chegaram nesse acordo e foi muito positivo, tá? Então, eu considero um bom acordo para a equipe do Corinthians. Bom, família, antes de falarmos aqui de mercado da bola, temos o Piscou Perdeu de Carnaval da Golcase. Muitas promoções aí no mês de fevereiro. Já falei para vocês que o mês de fevereiro é o mês mais promocionado da Golcase, depois da Black Friday. Então aproveitem, temos muitas promoções aí. Garrafa Fresh a partir de R$ 99,90. Mala de bordo para você viajar de avião, a mala personalizável, dá para colocar o seu nome, com o nome da família, não importa, né, qual seja ali a sua personalização, a partir de R$ 349, garrafa Urban a partir de R$ 79,90, copo Vibe, que é o copo térmico, a partir de R$ 99,90, tá? Temos a linha completa aí do Coringão, tem linha masculina, feminina, infantil, tudo personalizável para você aproveitar lá na Golcase. Eu recomendo demais os produtos, tá? Inclusive utilizo aqui no meu dia a dia. Essa garrafa aqui é muito bacana, tá? Garrafa térmica aqui para vocês aproveitarem. Então é isso, família. Utilizem o cupom John do Timão, né? Além dessas promoções, tem o cupom de desconto John do Timão. Então vamos para cima e vai, Corinthians! Mercado da bola. O Vitória acertou a contratação aí do zagueiro Kaká por empréstimo até o final do ano. E aí temos algumas condições nesse empréstimo. Se o Kaká jogar em 60% das partidas do Vitória esse ano, né, a partir da contratação dele, e o Vitória permanecer na Série A, o Vitória será obrigado a comprar o zagueiro Kaká. Então, assim, a partir de agora, a gente começa a acompanhar os jogos do Vitória, torcendo pela titularidade do Kaká e também torcendo pela permanência do Vitória na Série A. Aí vai jogar boa parte da temporada, o Vitória vai ser obrigado a contratá-lo e a gente resolve a nossa situação com o Kaká, tá? Então, já temos essa expectativa aí. Sobre o Mateuzinho, recebeu aí sondagens do futebol europeu, alguns clubes aí procuraram o Mateuzinho, o Corinthians já barrou, falou que não vai nem conversar agora, tá? E que só vai conversar sobre vendas de jogadores depois da Copa do Mundo. E eu tô com um pequeno medo dessa Copa do Mundo, viu? Porque todo jogador que recebe sondagem do Corinthians, a conversa é, não, depois da Copa do Mundo a gente vê. Depois da Copa do Mundo a gente conversa. Antes da Copa do Mundo, mas não existe conversa. Já foi assim com o Hugo Souza, renovação do Memphis, tá esperando Copa do Mundo, Mateuzinho, teve mais jogador que eu tô esquecendo, Breno Bidon, não lembro se foi o Bidon também, mas enfim, tá toda hora essa conversa, tá? Então,
Tô começando a ficar com medo dessa Copa do Mundo, família. Tô começando a ficar com medo. Mas enfim, então, o Mateuzinho recebeu essa sondagem, o Corinthians já cortou e segue tudo ok. Outro jogador que recebeu uma sondagem do futebol europeu, o time, né, se acusou, falou, ó, sou eu estou interessado, foi o volante André, que recebeu sondagens da Inter de Milão, da Itália, tá? A Inter vem fazendo uma boa temporada, né? Tá no mata-mata aí da Champions, é líder do campeonato italiano, tá na semifinal da Copa da Itália, então vem fazendo uma temporada bem positiva. A janela do mercado europeu, principalmente ali no mercado italiano, né, já está fechada, fechou no dia 3 de fevereiro, e o interesse da Inter seria no André no meio do ano, né, para que ele possa começar aí a próxima temporada europeia. Cara, o pouco que eu acompanho do futebol europeu, o André é a cara da Inter de Milão, tá? É a cara da Inter de Milão. Mas, como eu disse, foi uma primeira sondagem para entender a situação do André, entender possibilidades, e aí, né, pode avançar para uma negociação para o meio do ano. Nesse momento, é apenas uma sondagem, a gente já fica feliz, né, pelo interesse e pelo reconhecimento que o André vem recebendo, mas a gente precisa ainda dele aqui no nosso Coringão. Ganhou apenas um título, né? Ah, não, ele já ganhou na Copa do Brasil ele já estava. Ele não estava no Paulistão do ano passado, já tem 2 títulos. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou agora também a Supercopa, né? Sendo importante, foi titular aí contra o Flamengo. Então, cara, é um jogador que vem se desenvolvendo, vem ganhando experiência. Tomara que tenha um futuro muito feliz no Coringão e que renda muito dinheiro pra gente também, tá? Então é isso, família, por hoje. Quero saber a opinião de vocês, a avaliação dessa vitória contra a equipe do Bragantino, repercussões aí de mercado da bola, o acordo da rescisão aí com o José Martinez, esses interesses aí no elenco do Corinthians e muito mais. Deixa o seu like, se inscreve e se torne membros. Clique aí no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!